nasceu em Maravilha, oeste catarinense, e foi um dos fundadores do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Formado em História pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, iniciou sua militância política em Chapecó, como diretor da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Nosso entrevistado de hoje, Gilmar Salgado, já foi candidato a governador e senador por Santa Catarina, além de tentar a prefeitura de Florianópolis em 2004. Bom, eu sou filho de família pobre, de filho de trabalhador. Meu pai é aposentado da Polícia Militar, mora em Chapecó, somos 10 irmãos. E desde a maioria dos meus irmãos, com 10, 12 anos, já começava a trabalhar, a fazer alguma coisa para poder complementar o salário do meu pai. E nós trabalhávamos como engraxado de sapato, vendedor de picolé, de frutas, lavador de carro, impostos de gasolina, como é a vida da maioria da classe trabalhadora, dos filhos de trabalhadores do nosso país, continua sendo cada vez mais explorado, Então eu trago no minha marca da exploração, da classe trabalhadora mesmo, e eu comecei a lutar, e me entender melhor como classe trabalhadora. Foi em 1987, na primeira greve que aconteceu na empresa que eu trabalhava, que trabalha até hoje, que é a Casan. Eu trabalhava em Chapecó. Nossos salários eram muito baixos, nosso sindicato não lutava, e um grupo de pessoas aqui de Florianópolis decidiu chamar a atenção de todo mundo, e inclusive da direção do sindicato, que não se mobilizava. Fizemos uma greve e conquistamos um reajuste salarial, e eu fui um dos principais líderes dessa greve. Eu não quis ser, foi os meus colegas que disseram que eu fui. E a partir dali eu comecei a ser uma liderança sindical, fui 12 anos do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Saneamento de Santa Catarina. E nós não somos um partido de aluguel e nós não queremos privilégio para o PSTU ou qualquer outro partido. Nós queremos os mesmos direitos para todos, a isonomia, o tratamento, porque hoje a legislação eleitoral, para eleger um candidato, ela é muito antidemocrática. No ano de 2000, a gente fez uma frente aqui na época, quando o governo não era o Lula, não era o PT hoje no governo federal. Fizemos uma aliança com o PT aqui em Florianópolis, no município. A nossa candidata, a vereadora, foi a Joaninha também. Ela foi a mulher mais votada de todos os partidos. Ela fez praticamente quase 2.000 votos. Mas ela não se elegeu por quê? Porque o coeficiente eleitoral não chegou ao percentual estabelecido pela lei. Entendeu? Então nós achamos o seguinte, que a votação devia ser pelo partido e não pelo coeficiente eleitoral. Se o partido conseguiu um determinado número de votos, ele podia eleger. Porque outros partidos com 1.000 votos elegeram um vereador. Vocês veem a antidemocracia que existe. O PT, quando começou, não tinha parlamentar nenhum. Mas, no entanto, era convidado para todos os debates e a cobertura da mídia era igual para todo mundo. Se não tivesse isso, jamais o PT seria o que era, nem o Lula seria presidente. Porque nós éramos do PT também, nós fomos expulsos em 92, na época do Fora Collor. E a Joaninha foi nossa candidata aqui em 1996 a prefeita, na época antes da mim, ganhou e ficou em 2 mandatos. Todos os debates a Joaninha participou, de todas as televisões. Aí hoje em dia que estamos com essa restrição, que nós acreditamos que não é democrático fazer isso com nenhum candidato, com nenhum partido. Tem que igualar as condições. Então, contra burguês vota 16 contra a burguesia que nos explora, vota 16, um partido socialista, das lutas. Nós somos um partido das lutas e do socialismo. Nós apoiamos as lutas, as greves, hoje tem o andamento no país, as ocupações do sem teto, do sem terra, mas queremos eleger nossos candidatos para continuar lutando para mudar as estruturas da sociedade e construir uma sociedade livre, igualitária, sem exploração, sem opressão, onde a riqueza produzida seja repartida para todos. Existe uma sociedade estruturada, existe a superestrutura que é o Estado, existem as instituições, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, existem as escolas, que são instituições também da sociedade burguesa, que todos os dias reproduz um conhecimento, tentando subjugar sempre a maioria, porque a maioria não é a burguesia é a minoria na sociedade. Mas ela nos explora, nos oprime, porque ela detém a superestrutura, que é o Estado, que é o maior instrumento de uma classe, de dominação de uma classe sobre a outra. Sim. A dificuldade do trabalhador entender, inclusive, por que a maioria não vota contra o burguês que nós pedimos, é porque ele não tem claro essa relação de exploração de uma classe sobre a outra. Ele não foi educado nem na escola pública, nem na universidade,
muito menos na família, sobre como é que funciona essa sociedade. Então existe, entre aspas, uma alienação, né, na cabeça dos trabalhadores, que eles não conseguem perceber quem é seu aliado de classe, quem é seu inimigo de classe, quem o oprime, quem o explora, quem o engana. Compra de voto, por exemplo. A justiça eleitoral pune com crime, com perda de mandato, com multas. Mas o que mais acontece nas eleições é a compra de votos, várias formas de favores, né? Então, ao não fazer esse tipo de prática, o PSTU, né, ele não consegue ter o mesmo voto que qualquer outro partido tradicional, ou mesmo da Frente Popular hoje, do PT ou do PCdoB. Que a gente não compra voto, a gente não promete, né? A gente promete mobilizar os trabalhadores, criar um conselho popular deliberativo, né, porque de 2 em 2 anos tem eleição, mas a vida da maioria das pessoas, de milhões de pessoas no Brasil, não muda. Aqui em Florianópolis, nós temos 64 comunidades empobrecidas, aqui próximo de nós, aqui no Morro, né? Na maioria dos morros aqui moram encostas. Então esse programa do governo federal, do Minha Casa, que o Sem Teto apelidaram Minha Casa, Minha Dívida, né? Que diz Minha Casa, Minha Vida. Então o Sem Teto apelidaram Minha Casa, Minha Dívida, exatamente por isso. Por quê? Porque ele não pega, as consultoras não pegam de 0 a 3 salário mínimo porque o lucro seria menor das consultoras. E esse programa, para ele dar certo, ele teria que ser construído pelas próprias empresas do Estado, não empresa privada. Nós não conhecemos nenhuma experiência, né? Até porque a política do transporte, o transporte é uma concessão pública, né? Está na Constituição, o titular do serviço é o município. Mas não conheço, né, nenhum estado ou município que aplique a proposta que o PSTU defende. Se quisermos, de fato, resolver a imobilidade urbana, o caos da cidade, porque não é só quem pega ônibus que sofre, todos nós sofremos. Eu hoje trabalhei muito mais de ônibus, eu usava muito mais ônibus, hoje tenho carro, porque se a gente vai para o serviço com mais gente, divide a gasolina, sai mais barato do que o ônibus. Né? Até porque tem poucas linhas. E hoje os ônibus não saem para a mobilidade urbana, porque o jovem que precisa ir numa balada pobre, né? O jovem pobre, lá no norte da ilha, que nem eu já fui levar minha filha, eu fui de madrugada pegar minha filha e as amigas dela, porque não tem ônibus para voltar. Como é que vai pagar um táxi dos ingleses para cá? Quanto vai sair? R$80? R$100? Por que não tem ônibus de madrugada para a juventude para balada, para a juventude ir para a praia, né, e voltar? Porque os ônibus têm que servir para isso, para a mobilidade urbana. Hoje não. Hoje os ônibus servem exclusivamente para levar os trabalhadores para serem explorados no trabalho. Por lazeres, a cultura não tem acesso. Né? Nós queremos acabar com isso. E o único jeito é acabar com a privatização. Né? O próprio Bertold Brecht falou uma poesia, né, que a gente sempre guardei desde a minha época de estudante, que nada pode ser natural, né? Nada pode parecer possível de mudar. Tudo pode ser possível de mudanças. Né?